Boa noite, liderança do Senhor, abençoada e que vai morar na glória. Paz seja convosco. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, né? Estudo da liderança da Material 5. E ele está presente na nossa Bíblia da Liderança Cristã, na página 975. Quem acompanha através da sua Bíblia normal, você pode abrir em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, é a respeito da parábola das 10 virgens. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e da tribulação. Vamos falar com Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido e amado, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Seu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor nos abençoe e nos encha da Sua graça. A Sua graça salvadora, redentora, que muda a nossa sorte. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que a nossa necessidade no Senhor é enorme, é imensa, é tamanha. Abençoa-nos nesta noite, quando vamos ouvir a Sua palavra agora, que ela faça, Senhor, o efeito que precisa ser feito em nós. Que ela nos mude, nos transforme, nos faça pensar, nos faça refletir a respeito da nossa vida, Pai, da nossa própria vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Bom, amados, nós vamos ler agora essa passagem bíblica que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Olha só que passagem bíblica preciosa, né? Maravilhosa, que nós acabamos de ler. E ela fala a respeito de preparação, de estar preparado para a volta, a chegada do noivo. Nós, como Igreja do Senhor, estamos fazendo isso, aguardando o noivo. Aguardando o noivo da igreja. Por isso eu costumo dizer, não se fala mal da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor Jesus tem zelo pela sua noiva. Ele cuida da sua noiva e não quer ouvir ninguém falando mal dela. Nós somos a noiva de Cristo e nós devemos estar preparados para o nosso grande encontro, porque este encontro vai chegar. Este dia vai chegar. Estejamos nós preparados ou não, este dia vai chegar. E esse estudo, ele diz assim, que elas saíram para se encontrar com o noivo. O noivo ia chegar e elas estavam preparadas para aquele encontro. Achavam, pelo menos, né? E apresenta aqui a característica destas 10 mulheres. A característica dessas 10 noivas que estavam supostamente preparadas para se encontrar com o noivo. Deveriam estar. Entretanto, a metade estava com a lâmpada e com azeite nas mãos. A outra metade estava apenas com a lâmpada. A lâmpada representa o conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Então a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É aquilo que ilumina o nosso caminho, é o que nos mostra, é o norte, é a bússola, é o manual de instruções. Mas não pode andar sozinho. Você observa que elas precisavam, além das lâmpadas, elas também precisavam ter óleo, unção, presença de Deus, presença do seu Espírito Santo. Vocês têm um pastor chamado Pastor Ricardo Santana que orienta a sua igreja, a noiva de Cristo, a estar com a lâmpada e com o azeite, ou seja, a estar constantemente buscando aprender a palavra de Deus e falar com Deus, buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. É esta igreja que o Senhor quer encontrar, uma igreja que tem lâmpada e que tem óleo, que tem azeite, que incendeia, que pega fogo, que está viva, avivada na sua presença. Não uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que apenas discute teologia. Não é essa a questão. A questão é estar afinado com o Mestre, ter o conhecimento da palavra e ter o encontro com Deus diário. Todos os dias, eu creio, Jesus se aproxima de nós para ouvir a nossa voz. Jesus tem ouvido a sua voz? Tem ouvido a sua voz? Aquela voz que sai de dentro do coração, que não é aquela oração feita, programada, que às vezes você nem sabe, na verdade, o que disse. Você tem feito isso, colocado o seu coração diante do Senhor e mostrado para Ele de fato como você é e o que precisa ser mudado. É esta oração que o Senhor espera de nós, de uma igreja que busca a sua presença, a presença do seu Santo Espírito. E diz ainda essa passagem bíblica que a metade era prudente e a outra metade era nécia. Ou seja, uma metade era prudente, estava atenta às coisas, atenta aos sinais, preparada, que não foi pega de surpresa, porque desconfiou que o noivo poderia demorar, poderia se atrasar um pouco. O noivo iria chegar no horário do noivo. E a noiva precisava estar pronta. As 10 noivas precisavam estar prontas. Mas o que aconteceu? A outra metade não dispunha desta preparação, apesar de ter tido as mesmas condições que as outras 5. Mas elas acharam que, depois a gente vê isso. Vamos deixar para depois. Agora nós não temos tempo para levar azeite a mais, excedente, nas vasilhas. Só isso aqui é suficiente? Não, qualquer coisa a gente dá um jeito, a gente resolve. Semana que vem, amanhã, depois. Amados, preste atenção que a presença deste vírus na Terra veio para nos mostrar que nós não dispomos de tanto tempo assim. Quem disse que você é dono do seu tempo? Quem disse que o ser humano tem total domínio sobre o tempo de vida dele aqui na Terra? Nós não temos. Nós nunca tivemos. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é quem faz o nosso tempo render ou não. É o Senhor quem determina as coisas na nossa vida. Nós não temos controle total e absoluto como muitos pensam. E eu acredito, ficamos nós, pastores, líderes de célula, liderança da igreja, convidando os familiares, convidando os amigos, convidando os vizinhos, convidando os moradores da terra a se renderem ao Senhor, a buscarem a presença de Deus. E temos ouvido muitos sims, porque a igreja sempre tem, graças a Deus, visitantes, né, simpatizantes, mas também temos ouvido muitos nãos. Depois, não, deixa eu me preparar, deixa eu ficar melhor, deixa passar essa fase, deixa isso, deixa aquilo. Deixar para depois? A questão é agora. Exatamente porque você não sabe o horário do noivo. Justamente por isso. Mas Jesus, um homem simples que era, com ensinamentos simples, ele veio nos mostrar nesta palavra
que o tempo não é determinado por nós. O tempo não é determinado por mim e nem por você. O tempo é determinado por ele, pelo noivo. É o noivo quem sabe a hora que vai chegar. E diz ainda essa passagem bíblica que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha aí, nesse ponto aqui, elas se igualaram. Antes a definição era nécias, prudentes. Agora diz assim, todas dormiram. Todas dormiram. Entretanto, as que dormiram, metade das que dormiram estavam prontas. E metade continuavam despreparadas. E diz a passagem bíblica que quando ouviram à meia-noite o grito de alguém dizendo, chegou o noivo. Chegou o noivo da igreja. Chegou o seu noivo. E agora? Você está preparada? A igreja de Cristo está preparada? Você está preparado? E diz a palavra que houve aí a separação. Nós estamos vivendo esse período de seleção. Deus está selecionando as pessoas. Não é? Quem está preparado, quem não está preparado. Quem tem buscado a Deus, quem não tem buscado a Deus. Quem tem estado com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Quem tem estado com seu coração conectado ao coração de Deus. Não foi pego de surpresa. Agora, nesse período. Não é? Se preparou, orou, jejuou, porque desconfiou que coisas grandes iriam acontecer. Nem sempre as coisas grandes são coisas boas. Às vezes são coisas grandes ruins. Mas o Senhor é Senhor de todas elas. Nenhuma é tão grande e forte como o Senhor, Criador de todas as coisas. E esse estudo, né, essa passagem bíblica, ela nos fala que as 5 noivas imprudentes, irresponsáveis, foram pedir para aquelas que estavam prontas, dai-nos do vosso azeite, dai-nos da vossa unção, compartilha comigo, divide comigo esse momento. Olha, eu tenho que entrar. Não, eu não orei, mas eu quero entrar. Não, eu não busquei a Deus, mas eu quero entrar. Abre a porta da arca para mim. Me permite fazer parte de uma coisa que nem preparada eu estou. Seria possível isso? Hein? Por mais companheira, fiel, amiga, amável que eu seja, seria possível transferir uma unção, uma bênção que Deus derramou sobre a minha vida? Não há transferência de preparo, amados. Não há transferência de preparo. Ou eu estou preparada, ou eu estou despreparada. Não tem um meio termo. Não tem um meio do caminho. E diz assim, dai-nos do vosso azeite, versículo 8, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Elas estavam tão ligadas no lance que elas não se deixaram persuadir por pessoas irresponsáveis, que falam o que não devem, que falam pelos cotovelos, que potencializam a ação maligna. Não é assim não, como você está pensando, né? As prudentes disseram, olha, é melhor vocês irem resolver o problema de vocês. Não aqui. Tentem resolver para lá. Aqui não. Aqui só vão entrar as preparadas. E diz assim, versículo 10. E saindo elas para comprar a unção, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, preparadas, ligadas no Espírito Santo de Deus, entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. A porta não vai abrir de novo. Ela vai abrir, você vai entrar e ela vai se fechar. Ela vai se abrir e todos os preparados, onde eles estiverem na face da terra, todos os preparados vão entrar. Todos aqueles que se dispuseram
a conhecer a palavra de Deus, que é a lâmpada, e se dispuseram a buscar a unção do Espírito Santo de Deus através das nossas orações, a buscar a Deus em espírito e em verdade. E esse estudo, ele é bem pequenininho, fala de preparação, está bem aqui embaixo, na página 975, e diz assim: as pessoas têm a história que merecem, segundo Charles de Gaulle. Jesus ensinou 2 parábolas que ilustram essa verdade, ambas sobre pessoas que diligentemente perseguiam um objetivo. Pessoas que diligentemente perseguiam um objetivo. Qual era o objetivo delas? Ir para a presença de Deus, estar com o Senhor e morar para sempre na glória. Além dessa parábola das 10 virgens, tem uma outra também que fala a respeito disso, de preparação, que é a dos talentos, que é a próxima parábola. Jesus, um homem simples, usou historinhas para ensinar aqueles homens que não eram doutores na lei, que não eram doutores em nada, eram homens trabalhadores, né, do dia a dia, que não tinham tanta leitura, tanta cultura, tanto conhecimento assim. Então Jesus, na sua simplicidade, contou essa história para que eles compreendessem que existe a necessidade de preparo. Um preparo simples: conhecer a palavra, buscar a presença de Deus. Conhecer a palavra, buscar a presença de Deus. Eu assisti a um vídeo essa semana, simples, que fala a respeito da graça. Da graça através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa graça, essa historinha, né, fala de pessoas que foram se encontrar no céu para ver se eles iriam entrar no céu ou iriam se encaminhar para as trevas. E a historinha conta assim, que algumas pessoas estavam lá reunidas, cada uma com um livro da sua vida, e tudo aquilo que elas tinham feito de bom, as páginas eram brancas. E tudo aquilo que elas tinham feito de ruim, as páginas eram vermelhas. E a historinha conta que ele ia chamando pelo nome, né? Chiquinho dos Anzóis Pereira. Aí o Chiquinho se levantava, trazia com ele o livro e apresentava para o porteiro. E o porteiro pegava o livro, lançava numa balança e a balança determinava o lugar para onde ele iria. Como havia ali ou muitas páginas ou poucas páginas vermelhas, não importava. Todas as vezes que ele lançava o livro de vida da pessoa na balança, a pessoa era condenada às trevas. Mas chegou um senhor lá, de repente, com o seu livro. E o livro dele tinha muitas páginas vermelhas e poucas páginas brancas. E o porteiro disse: meu Deus, que livro é esse, hein? Aí aquele senhor cabisbaixo diz assim: eu sei que tem muitas páginas vermelhas no meu livro, mas olha, eu me arrependo de todas elas. Ah, não sei não, disse o porteiro. E pegou o livro dele e lançou na balança e disse: vamos ver para onde você vai. Aí ele lança o livro com mais páginas vermelhas que brancas na balança, e a balança determina que o lugar daquele homem eram as trevas, assim como de todos os outros que estavam lá. Mas quando ele vai dizer para ele: olha, encaminhe-se para este lado aqui, onde há choro e ranger de dentes, chega o Salvador. E o porteiro disse: ah, você me desculpa, eu não sabia que você estava acompanhando ele. Olha, meu senhor, pode segui-lo. E aquele homem, arrependido, segue o Salvador. E os demais que não tinham o Salvador como amigo, disseram: não, isso é uma injustiça. Uma injustiça. Injustiça foi determinado assim, que a graça viria através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação vem pela graça, o favor imerecido. Eu não mereço o favor de Deus, mas eu creio que Ele pode me salvar. A graça dele basta para a minha salvação. Então, amados, busquemos na palavra do Senhor esta preparação, para que no momento da seleção eu possa ter um coração arrependido, eu possa ter
conhecimento da palavra de Deus para não errar o caminho que conduz à graça e eu possa ter pleno conhecimento da presença de Deus na minha vida através das minhas orações. A certeza absoluta que todas as vezes que eu fecho os meus olhos, que eu curvo a minha cabeça e que eu volto os meus pensamentos para Deus, Ele é fiel em me ouvir e inclinar os seus ouvidos para mim, quer esteja eu passando por períodos ruins ou por períodos bons. Lembrem, isso tudo vai passar. Vai passar. Você sabe que vai passar. Não permita que a tormenta, o susto, o assombro tome conta da sua vida. Creia em Deus. Creia nas suas promessas. Nunca falharam. Pode confiar, né? O Senhor Deus é um Deus de confiança. E o nosso estudo ainda diz assim: líderes preparados estão sempre a postos para se encontrar com o futuro. Eles não reagem à dificuldade e não são pegos de surpresa. Isso lhes dá muito poder quando chega a hora de entrar em ação. A hora é agora. A hora é agora. Você não vai querer ir buscar azeite para a sua lâmpada agora. Você já precisa ter o azeite em mãos. Se você ainda não fez isso, você tem a oportunidade que Deus lhe dá de agora fazer isso. Buscar a presença de Deus em arrependimento e refazer a sua vida. Consertar as coisas. Lembre que você não tem domínio sobre o seu tempo de vida. Quem tem domínio sobre o nosso tempo é o Senhor, Criador de todas as coisas. Eu tenho observado algumas postagens que dizem assim: quando isso tudo terminar, vai ter churrasco, vai ter pizza, eu vou me encontrar com meus amigos, com as minhas amigas, nós vamos fazer assim, isso e aquilo. E eu fico pensando que quando Noé, ele desceu da arca com a sua família, quando finalmente eles chegaram em terra enxuta, né? Aí ele desceu com a sua família, a primeira coisa que Noé fez foi erguer um altar de adoração a Deus e ofertar a Deus o que ele tinha por ali disponível, o melhor. E diz ainda que quando o povo de Deus, os hebreus, atravessaram o Mar Vermelho, diz que assim que eles chegaram do outro lado, que eles olharam para trás e que eles viram que Deus exterminou os seus inimigos, ou seja, eles não iriam mais viver com medo. Quando o Senhor fez isso, diz a palavra, que eles louvaram e bendisseram o nome do Senhor. Quando passar, lembre de louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele garantiu a vitória na sua vida. Em nome de Jesus, acredite em Deus, acredite na sua misericórdia. O Senhor é tudo o que você tem. Você não tem mais nada, você só tem a Deus. Confie nele. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor da nossa vida em nome de Jesus. Liderança abençoada que vai morar na glória. Liderança preparada em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por ter falado conosco nesta noite. E nós pedimos em nome de Jesus que a tua graça, Senhor, se estenda sobre nós e a nossa família. Pedimos em nome de Jesus que assim como o Senhor encontrou 5 mulheres prudentes, noivas prudentes, virgens prudentes, o Senhor possa encontrar a sua igreja na prudência, no acerto, na correção, em nome de Jesus. Que possamos encontrar na tua palavra, Senhor, a libertação que nós precisamos. Que nós possamos, Pai, ter prazer em conhecer, em meditar, em estar junto de Ti, em ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor.
Que o azeite nunca falte sobre as nossas cabeças. Que a tua unção nunca deixe de ser derramada sobre nós. Nós desejamos, Senhor, ser filhos dos quais o Senhor lembre com alegria, em nome de Jesus. Que todos os dias da nossa vida sejam para te louvar e para bendizer o teu santo nome. Que o Senhor se alegre conosco, que nós sejamos comparados às virgens prudentes e nunca jamais às virgens nécias. Opera, Senhor, em nós teu poder, Senhor, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Que assim seja, possamos todos tirar desse período uma grande lição para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua célula, abençoe a sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam nas suas mãos e que tudo aquilo que você tocar, as pessoas que você tocar, por quem você orar, elas sejam todas impactadas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem em paz, que Deus lhes abençoe.